Aqui. Pronto. Bom dia, Ednete, bem-vinda. Bom, todo mundo me escuta e me vê bem, gente? Posso começar? Pode. Sim, pode começar. Ótimo. Bem-vindos a todos vocês. Essa aula hoje é de leitura e produção de textos e hipertextos. Eu sou a professora Raquel, sou professora do Leducar e eu dou aula para o curso de CNM, Ciência, Natureza e Matemática, e também para o curso de CHS, das Humanidades Sociais, né? Então, eu sou professora dos dois cursos. Para facilitar, como essa disciplina é uma disciplina comum aos dois cursos, a gente está tendo aula juntos hoje, tá? Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa disciplina. Vou explicar. Alguns de vocês já conheço, outros ainda não. Acho que a maioria ainda não. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Alguns alunos são do primeiro semestre, acho que quase todos aqui estão no primeiro semestre. Então, bem-vindos ao curso. Vocês vão ter algumas disciplinas comuns e outras direcionadas para a área de vocês. Eu sou a professora Raquel, como eu falei, né? Sou professora de língua portuguesa e literatura. No curso do Leducar, quem dá aula de língua portuguesa e literatura hoje somos eu, a professora Moema e a professora Josiane. Então, vocês vão ter aula com a gente alternadamente. Eu sou formada em letras, eu sou mestre em filosofia pela USP e doutora em letras pelo Mackenzie. E eu cheguei aqui em Roraima no final de 2019 para trabalhar aqui na UFRR. Eu sou do litoral de São Paulo, de São Vicente. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa disciplina. Esse semestre, a disciplina vai ser um pouquinho diferente do que eu dei semestre passado, porque a gente tem umas novidades juntos, né? Acho que a Rosana me perguntou no começo da aula se as faltas, notas vão ser por aula gravada. Opa! Estão me escutando ainda, gente? O computador aqui parou. Estão me escutando? Tá. Sim. Sim, ótimo. Escutando. Obrigada. Só eu que não estou vendo nada, mas daqui a pouco eu descubro aqui. Então, a Rosana perguntou para mim se vai computar as aulas da presença aqui. Eu vou computar sim, mas vou considerar também as atividades que vocês me enviarem, alguma justificativa quando não puderem assistir às aulas. E por qualquer problema eventual, essas aulas são gravadas, eu vou colocá-las no YouTube e vou colocar na sala do Moodle. Por isso é importante que todos entrem no Moodle para ter acesso a todo o material, tá bom? Aula síncrona mesmo, que é essa agora que está no Google Meeting, a gente vai ter hoje essa aula de apresentação. Depois, na quarta, quinta e sexta, eu pedi para vocês escreverem no mini curso. Eu não sei se todos escreveram. Vamos dar, eu e a professora Moema, um mini curso sobre o direito da literatura infantil. E nesse mini curso eu vou explicar como trabalha com literatura, com as crianças, com os jovens, que são nossos alunos futuros, né? Como é que se trabalha com texto. Vou ensinar como é que faz uma sequência didática, uma atividade, que é uma atividade avaliativa que vocês vão ter. Então, quem escreveu no minicurso vai ter o certificado do minicurso já para o currículo, e esse minicurso está incorporado nas nossas aulas. Tudo bem? Mesmo quem não se inscreveu no minicurso, eu vou disponibilizar um pouquinho antes do dia da aula o link para vocês entrarem, porque vai ser computado como aula. Vai ser na quarta, na quinta e na sexta. Quarta-feira, eu vou estar com a professora Moema, mas é ela que vai dar a maior parte da palestra. Na quinta-feira sou eu, e na sexta-feira somos nós duas com vocês nas oficinas. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, a gente vai ter aula hoje, amanhã é feriado, né? Então, vai ter quarta, na quinta e na sexta. Hoje seria ponto facultativo, então o reitor deixou a gente livre para escolher se teríamos aula ou não. Eu escolhi manter a aula, por quê? Porque nossa disciplina ela é muito curtinha, dura 15 dias só. Então, se eu fosse encontrar vocês só na quarta-feira, ia ficar muito longe isso. Outra coisa, eu pedi para vocês acessarem o Moodle. Por quê? Porque eu organizei toda a disciplina no Moodle, as atividades, tudo. As aulas teóricas já estão todas lá gravadas. Eu gravei, só um pouquinho, gente. Gente, fala só um pouquinho mais baixo, rapidinho. Desculpa, eu tô com criança aqui em casa e às vezes fala junto. Então, as aulas teóricas estão gravadas, já no Moodle, quem acessou já dá para olhar. Quem tiver problema em acessar o Moodle, manda mensagem para mim pelo grupo, a gente ajuda. Tem o suporte do NEAD também. Então,
é isso. Nossa disciplina vai ter misturado. Vai ter aulas síncronas, como essa, que hoje, quarta-feira, quinta e sexta. E depois, na semana que vem, a gente vai ter aula mesmo síncrona só no dia 16, na quinta-feira. Todos os outros dias, vocês vão ter atividades para fazer e vídeos para assistir, tá bom? Nossas avaliações serão o quê? Uma parte de... Vocês vão falar da história de leitura de vocês, que vai ser um pouquinho para frente, eu vou passar o vídeo para vocês, falando o que vocês gostam de ler, o que não gostam, como é que é a sua relação com a leitura ainda hoje. Essa atividade vai ser entregue em forma de vídeo ou em áudio, não é uma atividade escrita, tá bom? Depois eu vou disponibilizar para vocês 3 textos em PDF para vocês fazerem, ler o texto e fazer as atividades, roteiro de leitura. E atividade avaliativa do tempo universidade que a gente tem aqui vai ser a sequência didática, que eu vou explicar lá no minicurso, quarta, quinta e sexta, para vocês como é que faz. Tá bom? Essa atividade didática. Depois, atividade de tempo comunidade, porque no Educar, gente, a gente tem pelo menos 2 avaliações. Uma de tempo universidade, quando não tem pandemia, vocês fazem na universidade mesmo. E uma de tempo comunidade, que tem que ter relação com a comunidade de vocês. Quando a gente está em ensino presencial, isso é desenvolvido na comunidade. Como está em ensino remoto, a gente vai desenvolver pela internet, não tem outro jeito, né? Essa atividade vai ser interdisciplinar. Ela vai ser desenvolvida junto com a professora Carla, quem tiver matriculado na disciplina dela, e com o professor Sérgio também, quem está matriculado na disciplina dele. Então, os alunos do CHS vão fazer a mesma atividade para mim, para a Carla e para o Sérgio. Os alunos do CNM, só para mim e para a Carla, porque estão nessa disciplina só. O que eles vão fazer? Um memorial de identidade do cidadão do campo, que eu vou explicar como é que faz também na quinta-feira, dia 16. Então, a gente vai ter 2 semanas aqui de aula, 2 semanas intensas, de muitas atividades, muitas coisas. Vocês fiquem tranquilos, tá? Eu vou sempre explicar tudo, posso explicar mais de uma vez, não tem problema nenhum isso. E nosso contato vai ser o quê? O Moodle, as aulas síncronas e o WhatsApp. Fiquem à disposição, mandem mensagem para mim, preferencialmente no grupo, por quê? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Mas se precisar mandar mensagem no meu privado, não tem problema nenhum, tá? Vocês viram que eu troquei de número nesse final de semana, tive um problema, então... Mas podem mandar mensagem, não tem problema nenhum. No primeiro momento eu respondo. Às vezes eu não consigo responder na hora que vocês mandam, porque eu estou em reunião, estou em outras atividades. Mas, certeza, no primeiro momento que eu tiver, eu respondo a pergunta de vocês. Muita informação? Tá tudo bem por enquanto? Como é que estamos? Tá. Tudo bem, Rosana? Tô falando um monte de coisa já, né? Já. Mas vai ficar tudo bem, eu prometo, tá? Então, primeira coisa, eu quero saber. Eu já perguntei quem conseguiu entrar no Moodle, quem não. Ednete, você conseguiu entrar no Moodle? Professora, eu não consegui ainda. Tá. Não tem problema. Eu te ajudo, a gente vai entrar em todo mundo. Porque eu tentei, né? Aí no final eu não entendi muito bem, aí eu desisti. Tá. Não tem problema. Então, Ednete, eu vou passar a orientação no final da aula de novo, vou pôr no grupo da disciplina como é que faz para entrar no Moodle. Eu não pus agora para os alunos não confundirem com o link da aula. E se mesmo assim tiver dúvida, manda no meu privado que eu ajudo, tá bom? Então, vamos começar pelo Moodle. Eu vou apresentar para vocês, vamos ver se dá certo, a página do Moodle para vocês conhecerem, mesmo quem não entrou ainda. Não é possível compartilhar a tela? Gente, eu vou tirar o fundo aqui e ver se eu consigo... Vamos ver. Tentar mais uma vez. Vocês estão vendo a página compartilhada? Sim. Ótimo. Ó, essa é a nossa página da nossa disciplina, tá? Aqui tem uma apresentação, um fórum. Eu quero que vocês entrem no fórum, se apresentem, digam da cidade, participem aqui. Essas atividades também vão valer presença aqui. A primeira parte do nosso curso está relacionada com o que lemos e como lemos. E aí eu fiz um vídeo de apresentação do curso. Tem aqui falando, aqui são sempre aulas que eu vou deixar gravada no YouTube. Então, vocês podem ir acessando. A primeira parte é o que lemos e como lemos.
Depois tem um texto do professor Paulo Freire, que é a importância do ato de ler. Aqui vocês vão ler esse texto e eu vou passar para vocês um roteiro de leitura, né? O que é isso? São algumas perguntas para que vocês possam entender melhor o texto. Mais para baixo, está falando a nossa história de leitura. E aí tem um videozinho também que a gente conversando, o que eu gosto de ler, o que eu li, o que eu faço. E eu quero que vocês compartilhem isso comigo também. Por aqui, vocês vão me enviar, por esse linkzinho, essa mãozinha aqui, ó, o vídeo ou o áudio de vocês, como preferirem. Se não conseguir mandar o vídeo nem o áudio, pode mandar por texto escrito, mas não é a prioridade, tá? Nessa parte, nessa história de leitura. Outra parte do curso vai ser que textos precisamos ler e conhecer na universidade. Porque tem textos diversos. Então, aqui tem os textos, tem os roteiros de leitura e os textos em PDF, tudo bem organizadinho aqui para vocês irem, vão passo a passo, tá, gente? Não pega do final para o começo. Depois, a gente vai estudar que palavras usar, as variantes linguísticas. Como é que eu falo de um jeito, eu falo de outro. E, por fim, os textos didáticos. Esses textos didáticos, eu vou trabalhar com vocês bastante nessa semana do mini curso, na quarta, na quinta e na sexta. Vou trabalhar bastante isso com vocês. Tem também texto em PDF, que é um texto de leitura, e as atividades. Os textos literários, que eu vou trabalhar com vocês também nessa semana. E, por fim, textos científicos. Então, ó, o Moodle ele é bem tranquilinho. É uma página com nossas aulas, atividades, todo o material está aqui. Essa aula de hoje eu vou postar aqui depois. Demora um pouquinho para baixar a aula, eu ponho no YouTube e eu acredito que até amanhã já esteja disponível para vocês aqui no Moodle, tá bom? E só para a gente ter um apanhado. Muito assustados? Tudo bem? Alguém me fala alguma coisa? Tudo bem, professora, tranquilo. Ah, ótimo. Eu vou tentar abrir aqui uma apresentação. Vamos ver se dá certo aqui, para a gente começar a disciplina efetivamente. A internet aqui hoje não está, assim, muito boa. Então, se vocês parem de me escutar alguma coisa, me avisem, tá? Aqui. Todo mundo está vendo a apresentação? Estamos. Eu estou vendo. Ótimo. Vamos lá que tá... O computador está pensando aqui ainda. Espera só um pouquinho. Pronto. Bom, nossa disciplina é leitura e produção de textos e hipertextos, né? Falei para vocês, sou a professora Raquel, nosso curso aqui de nossa licenciatura de Educação do Campo. Primeira coisa que eu quero saber, o que é necessário para ler? Vocês já pensaram sobre isso? O que a gente precisa para ler um texto? A gente precisa também de conhecimento de mundo, porque antes da gente saber ler e escrever, a gente já observa algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, ele não sabe ler e escrever, mas algumas coisas ele já reconhece. Ele sabe qual é o supermercado que eu vou, então se ele vê o logo do supermercado, ele sabe que aquele logo tem a ver com o supermercado. Muitas vezes a pessoa não sabe ler e escrever, mas sabe muito bem o ônibus que pega para ir, para voltar para casa, a lotação, sabe o que é o banco. Por quê? Porque tem conhecimento de mundo já. Então, para ler e escrever, a gente precisa do conhecimento de mundo. Precisamos também de um código. Eu coloquei como exemplo um código de barras. Por quê? Porque quando lê uma maquininha para ver o preço, tem esse código de barras. Mas o nosso código também pode ser a língua portuguesa, pode ser o macuxi, pode ser o inglês, pode ser o espanhol. Então, a gente precisa de um código para se comunicar. E também precisa de um contexto social. Como é que aquela língua funciona efetivamente na realidade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei em Roraima no finalzinho de 2019, falei para vocês, né? Viemos eu, meu marido e meu filho. Depois minha filhinha nasceu aqui. E meu marido estava no trabalho, ele é professor também, e um amigo falou, ixi, cara, levei uma mijada da diretora. O meu marido olhou para a cara dele e falou, ela fez xixi em você? Por quê? Aí ele riu, né, da cara do meu marido e explicou que não. Levar uma mijada é levar uma bronca, chamar atenção. Mas isso faz sentido no contexto social daqui de Roraima.
Se eu vou em outros lugares, não tem esse sentido levar uma mijada. Então, a língua, ela precisa de um contexto social, de um conhecimento de mundo, de um código e de um contexto social, de um contrato, de um combinado da sociedade para funcionar. Até aí, tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Beleza. Então, sigamos. Então, eu vou ler um texto, e aí eu quero que vocês me digam que texto é esse, tá? 3 jovens, 18, 22 e 24 anos, foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira, dia 9, por suspeita de participarem de um assalto em uma distribuidora de bebidas no bairro dos Estados, zona norte da capital. O roubo ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 8. Após a ação, os infratores fugiram em um veículo. Gente, que tipo de texto é esse? Vocês sabem? Informativo. Perfeito, é um texto informativo, é uma notícia. Todo mundo concorda? Sim. Como é que você descobriu que o texto é informativo? Que ele tá passando informações. Perfeito. Tem mais alguma dica que eu possa saber disso? Não, por mim não. Tá certo, a sua resposta está perfeita, é isso mesmo. Mas eu podia ver, por exemplo, a fonte aqui embaixo. Essa notícia foi publicada no G1 de Roraima. Então, você está certo, um texto informativo, uma notícia. Agora, e esse próximo texto? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Que texto é esse? Alguém conhece? Alguém? Tô tentando descobrir. Tentando descobrir, né? Você acha que isso é uma notícia? Texto narrativo? Pode ser um texto narrativo, é uma possibilidade. Alguém tem outra possibilidade? É uma notícia, gente? Professora, a notícia tá falando que ele bebeu e depois se jogou. Mas por que vocês ficaram com dúvida se narrativo, se é notícia? Alguém sabe? Assim, ficamos em dúvida, eu acho, porque ele está contando a história de alguém que aconteceu alguma coisa com alguém, entendeu? Tá contando uma história. Esse texto dá para ficar em dúvida mesmo. O nome dele é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. É um poema do Manuel Bandeira. E a ideia é essa: pegar uma notícia de jornal e fazer um poema. Ele tem versos. Eu não sei quem é João Gostoso, não sei quando aconteceu. Então, tá certo. Parece um texto, uma notícia. Parece uma narração também, porque tá contando a história de alguém. E ele é um texto literário, é um poema. Então, vamos seguir mais um pouco. Ó, esse é o livro do Manuel Bandeira, onde está esse poema. Se eu colocasse de cara para vocês o texto com a referência e a capa do livro, vocês saberiam logo que é um poema. Ficaria muito mais fácil. Então, quer dizer que... Pode falar. A senhora mudou o slide, não? O slide do... Ele não apareceu aí? Tá no primeiro ainda. Sério? Desde a hora que a senhora começou, tá no primeiro. Opa, obrigada. Então não tá aparecendo para vocês, né? E Agora agora? apareceu. Agora a senhora... Então, deixa eu voltar. Obrigada por ter avisado, viu? Ó, aqui o primeiro que eu falei, do conhecimento de mundo, o código, o contexto social, tá? Aqui depois, o texto que eu li sobre a notícia de jornal. E aqui, o texto do João Gostoso, a capa do livro que eu falei para vocês. Tudo bem? Eu vou colocar essa apresentação no Moodle também. Obrigada, viu, por ter avisado. A internet não estava indo, então. Agora, outra coisa. Diferentes textos pedem diferentes tipos de leitura. Como assim, professora? Você lê do mesmo jeito um texto no Facebook, um texto no Instagram, um texto da faculdade? O que vocês acham? A gente não despende a mesma atenção ou
o mesmo entusiasmo. Por exemplo, se eu tenho um assunto que me interesse, seja lá qual for, eu gosto de super-heróis. Então, se aparecer um texto de super-heróis, eu vou ler vou animada, tudo, vou ler de um jeito. Agora, se a professora Raquel passar um texto, sei lá, sobre filosofia, talvez eu não leia com a mesma amor, a mesma emoção. Talvez sim. Eu quero falar o quê? Que textos diferentes, eles pedem leituras diferentes. E mesmo hoje, a gente está na pandemia, onde tudo passa pelo celular, pelo computador. A gente está nessa época, assim. Mas mesmo com suportes diferentes, eu uso um texto, um caderno, um livro, computador, o celular, a minha leitura é diferente. Então, isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. São leituras diferentes que eu faço. Não é tudo igual como a gente pensa. Então, e na faculdade, aqui na universidade, a gente vai ter textos específicos que talvez até agora você não tenha tido contato. Como, por exemplo, memorial, que é um texto nessa atividade que eu vou explicar mais para frente semana que vem. É um texto que vocês não estão acostumados a ler. Então, nessa disciplina, qual é o objetivo dela? É dar uma introdução para vocês possam ler e produzir textos na universidade e também na escola. Porque vocês estão se formando professores. Então, na escola, vocês, como professores, vão ter que ler textos diferentes e produzir textos diferentes. Por exemplo, uma prova. Uma prova é um tipo de texto com uma forma específica. Um exercício. E outros que a gente vai ver ainda. Tudo bem, gente? Sim. Então, vamos seguir só mais um pouquinho. Então, ó, que tipo de textos vocês vão ter que ler na universidade e na escola? E produzir também. Vocês vão ler artigos, já devem ter começado a ler artigos, resenhas, resumos, ensaios, textos didáticos, exercícios, provas, publicações em mídias sociais. São textos que talvez você não tenha tido contato até agora. Então, a gente vai ter, devagarzinho, vários deles, tá? Até aí, gente, como é que estamos? Tudo bem? Tá, Tudo bem. Então, Ok. ó, anotem aí já meus contatos. Além do meu telefone que vocês têm do grupo do WhatsApp, eu tenho esses 2 e-mails, estão disponíveis para vocês. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail também, tá bom? Então, eu vou retomar aqui o que eu falei com vocês no começo da aula. Hoje é uma aula de apresentação, é uma aula menor, só para nortear o nosso trabalho, tá? Então, eu vou retomar o que eu falei, que os colegas, alguns não estavam aqui, talvez não ouviram. Coisas que você tem que fazer. Baixar o aplicativo do Moodle, entrar lá para ver as aulas. As aulas que forem ministradas via Google Meeting vão ser gravadas, eu vou pôr lá no Moodle. Isso é uma coisa. Esse semestre, a gente vai ter um mini curso no meio da disciplina, ou seja, no dia 8, 9 e 10 de setembro, nossas aulas vão estar junto com o mini curso do GeoNorte. Professor, o que é GeoNorte? É um congresso das universidades do norte do país, em que vão ser abordados vários temas. Eu vou dar um mini curso com a professora Moema sobre o direito da literatura infantil. Nesse mini curso, a gente vai falar sobre literatura, sobre material didático, paradidático, como é que eu trabalho com isso? Aí vocês podem falar, a Rosana pode falar, mas professora, eu vou ser professora da CNM, eu vou dar aula de matemática. Eu preciso saber como trabalhar literatura infantil? Sim, você precisa saber. Por quê? Porque você vai trabalhar com um livro com os alunos. Então, por exemplo, a partir de um livro de literatura infantil, como a Aritmética da Emília, por exemplo, eu posso trabalhar esse livro e a partir dele pegar conceitos da matemática, ou das ciências, da biologia, da química. Então, durante esse evento, vai ter um mini curso, dia 8, 9 e 10, sempre de manhã. Ele vai valer presença também. Então, vocês vão ter a aula e com outros participantes lá conversando, tá? Então, vai ter 8, 9 e 10. Quem não se inscreveu no mini curso, não se preocupa. Quem se inscreveu, que eu compartilhei com vocês o link, vai ter o certificado do mini curso. Quem não se inscreveu, eu vou compartilhar o link no grupo do WhatsApp, para vocês entrarem e assistirem a aula. Aí temos, além disso, então, tem aula hoje, dia 6, aí vai ter aula quarta, quinta e sexta, que é o do mini curso. Semana que vem, a gente vai ter aula no dia 16, que é a aula que eu vou explicar como é que faz o memorial. Além disso, professora, semana que vem eu vou ficar a semana toda sem fazer nada? Não. As aulas estão no Moodle, as aulas teóricas gravadas, estão todas no Moodle, vocês assistam. Tem atividades, eu vou passando coisas para vocês no decorrer pela semana pelo WhatsApp.
Tem texto teórico, tem atividade, tudo para fazer com os prazos certinhos no Moodle, tá? Aí a Ednet vai perguntar, mas professora, como é que vocês avaliações da sua disciplina? Aí eu falei para ela que lá no Moodle tem uma parte que é história de leitura. Eu quero saber o que vocês leem, como é que vocês gostam. Isso é a primeira atividade, tá lá no Moodle para vocês postarem. Pode ser postada por vídeo ou por áudio. Ah, professora, mas eu não consegui de jeito nenhum postar por vídeo ou por áudio. Pode ser escrito? Pode. Mas a preferência nesse momento da primeira atividade não é escrita, é por vídeo ou por áudio, tá? Fora isso, tem 3 textos teóricos lá para vocês lerem. E aí lerem e fazerem os exercícios que estão lá no Moodle também já. Além disso, tem a sequência didática que a gente vai desenvolver num mini curso. Eu vou ensinar para vocês como fazerem. Eles vão já fazerem junto na sexta-feira. E, por fim, uma atividade de tempo com humanidade, que é o memorial descritivo sobre a identidade do homem do campo e do professor campesino, na perspectiva da contemporaneidade. Essa atividade é interdisciplinar, eu estou desenvolvendo junto com a professora Carla e com o professor Sérgio. Os alunos do CNM vão ter nota para mim e para a professora Carla da atividade. O CHS, a atividade vai valer nota para mim, para o Sérgio e para a Carla. Tudo bem, gente? Eu sei que é muita informação na primeira aula. Por isso, eu fiz questão de manter a aula de segunda-feira hoje, que foi ponto facultativo, pra vocês não se perderem. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Precisam de ajuda? Pode falar, Anister. Em relação aos prazos da atividade, no caso, tá tudo lá postado ou não? Tá tudo postado no Moodle, tudo certinho, sim. Mas eu vou lembrando vocês no grupo do WhatsApp, mas tudo certinho, tá? Por exemplo, a primeira atividade é para vocês começarem na quarta-feira. Então, vocês têm que ser até sábado próximo para entregar a primeira atividade. Tá tudo no Moodle com os prazos certinho. Tá bom? Mas eu vou passar para vocês no WhatsApp também para reforçar isso. Alguém mais tem dúvida, gente? Não. Não? Tá tranquilo? Então, ó, eu vou parar de gravar aqui. Espera só um pouquinho. Eu deveria explicar um pouquinho como a gente usa o aplicativo lá, entendeu? Ah, ótimo. Excelente, Ederson. Você conseguiu entrar no aplicativo, não foi? Conseguiu? Tô nele aqui agora, só não consigo manusear assim, as opções e tudo. Tá. Você conseguiu entrar na nossa disciplina, Ederson? Pois é, esse é o problema. Perfeito. Aparece aqui página inicial Uhum. e painel. Página inicial e painel. Aí você vai aí em todos os cursos. Tem uma lupinha de busca, não tem? Sim. Tenta digitar na lupinha de busca leitura e produção de textos. Fazendo isso agora. Parece uma opção que é gestão EAD. Aparece uma lista. Tem um que tem um desenho de uma caneta de pena. Vê se você acha que é o mesmo símbolo do nosso grupo do WhatsApp. Vê lá mais para baixo. É leitura de produção de textos e hipertextos.
A Ana Esther perguntou aqui se tem que baixar o aplicativo. É uma possibilidade baixar o aplicativo, fica mais fácil. Mas quem não quiser ou não puder, abre como guia da internet normal. Só colocar o link que eu pus no grupo lá, vai direto para a disciplina. Você achou, Ederson? Não, tô procurando aí. Tá procurando, ok. Eu vou interromper a gravação para não ficar grande para salvar no YouTube depois, mas eu continuo com vocês aqui.